O famoso oráculo de Delfos, que hoje são apenas ruínas, ele foi, há 2.500 anos atrás, uma das mais influentes instituições que a sociedade grega teve. Segundo uma tradição oral, teve um pastor de ovelhas que estava passando por ali e inalou gases que saíam de uma fenda, que é uma falha geográfica. E aí ele entrou em transe e começou a balbuciar aí algumas previsões. E ele foi tido como louco, e daqui um pouco as previsões que ele falou se realizaram. E aí iniciou uma peregrinação de pessoas querendo inalar os tais dos gases que eles acreditavam que colocavam eles em contato com o deus Apolo. E o Delfos foi erguido um templo, enfim, e acabou recebendo pessoas notáveis como o Alexandre o Grande e todo tipo de cidadão da sociedade grega querendo falar com a suprema sacerdotisa, que era quem inalava os gases já nesse momento e transmitia aos mortais as vontades do deus Apolo. Esse gás que era aspirado era o gás etileno, que é um gás que era produzido por pedras calcárias, betuminosas, enfim, que estão ali, e aí tinha a fenda que deixava ele escapar, e é um gás que pode produzir alucinações. Nesse lugar, na cidade de Delfos, que hoje não existe mais, também foi fundado o tal do templo para Apolo, e tinha gravado nele a seguinte inscrição, que se tornou conhecida, Temenossi, que traduzido quer dizer conhece a ti mesmo. E a mensagem do deus Apolo é que a grande tarefa da humanidade seria buscar o conhecimento de si para, a partir daí, buscar o conhecimento, o entendimento sobre o mundo que nos cerca. E nesse templo que saiu a profecia que Sócrates era o homem mais sábio do mundo, coisa que o próprio Sócrates buscou de toda maneira provar que estava errado. E com isso, nessa jornada, ele cunhou a famosa frase dele, só sei que nada sei. E aí ele abriu uma fase da filosofia onde o autoconhecimento é base para todos os outros conhecimentos que possam existir. E a essa altura tu deve estar te perguntando, por que eu estou contando toda essa história no início desse vídeo, deixando essa abertura longa? Primeiro, porque se tu quer desenvolver inteligência emocional, se tu quer ter metas e objetivos com uma probabilidade boa de se concretizarem, se tu quer ter clareza sobre a tua missão de vida, sobre o teu propósito, se tu quer ter mais congruência na tua vida, é importante que tu tenha um bom autoconhecimento. O meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre autoconhecimento. Imagina como é que seria o mundo se a gente ainda acreditasse que a Terra é plana, que tem um grande penhasco lá no horizonte, que os raios são reflexo do Thor martelando nas nuvens, que os mares são habitados por monstros e mais um monte de outras coisas por aí. Já pensou nisso? Ainda bem que a gente adquiriu um conhecimento sobre o mundo que é suficiente para a gente ter um entendimento mínimo sobre essas e outras coisas e que permita a gente ter uma vida um pouco mais livre e mais capaz, né? Que a gente possa superar os nossos medos, que a gente possa nos lançar em alto mar ou até mesmo para a Lua, como estão fazendo agora. Mas acreditem, tem pessoas que não se conhecem, que não sabem seus limites, e por não saber os seus limites, se colocam em situações de risco, ou por não saber dizer não, pessoas que não conhecem seu valor e acabam sofrendo com baixa autoestima, ficam reféns da aprovação, do aceite de outras pessoas. A gente conhece muito, relativamente muito, do mundo externo, que é da pele para fora, mas pouco do nosso mundo interno, que é da pele para dentro. E quando é pouco mesmo, assim, gente que conhece muito pouco, repete erros, repete situações dolorosas, sem entender por que está acontecendo isso. Perde a chance de aprender. O autoconhecimento é fundamental para que a gente possa ser verdadeiramente livre. Mas, Crisel, tu disse várias vezes que é no inconsciente que o show acontece, que o consciente
ajuda muito se simplesmente não atrapalhar o inconsciente. E agora tu quer conscientizar? Vamos explicar isso aí. É quase isso. Na PNL, o processo de mudança, de fato, é todo operado pelo inconsciente. A mágica, o show, está todo abaixo da linha da consciência. E o motivo é simples, e a gente pode verificar. O que tu denomina problema hoje é produzido pelo teu inconsciente. Aquela reação que é inconveniente, aquele medo que é irracional, aquela sabotagem, a procrastinação, a ansiedade, a depressão, as manias, os tiques, são todos exemplos de comportamentos automáticos. E quando eu digo automáticos, é inconsciente. Tu não pensa, agora eu vou ficar com medo. Quando tu percebe, tá até passando medo. Tudo que tu fez ali foi inconsciente, tu nem te deu conta, era um mecanismo autônomo. Então, conscientizar o mecanismo tem pouca utilidade prática. Pode ser uma curiosidade, é legal para te conhecer, a gente tem curiosidades cognitivas, mas no sentido da mudança, pouca utilidade. Mas pela nossa herança da cibernética, né, que é um pilar da PNL, o processo de mudança exige uma situação presente e uma situação desejada. Ou seja, um ponto de partida e um ponto de chegada. E esses pontos, em especial o ponto de chegada, é de competência do consciente. Quem tem que determinar as emoções que se desejam disponíveis nos contextos, por exemplo, é tarefa do consciente. Não é um consciente que vai fazer isso, ele vai executar, ele é o executor. Quem diz o alvo é o consciente. Então a gente tem que refletir sobre o que a gente quer, que não pode ser qualquer coisa. E muito menos, como a maioria diz por aí, não ter o problema. O que tu quer? Eu quero não ter o problema. Poxa, a gente tem que saber quem é que a gente é, o que é importante para nós, quais são nossos valores, e a gente vai determinar o que a gente quer de uma forma que seja adequada. Agora, como alguém que não consegue dizer não para algo que está fazendo adoecer pode traçar um estado presente, ou pior, pode traçar um desejo, pode dizer o que quer. Tipicamente, uma pessoa assim, ela deseja não sofrer. E aí vem um exercício que é interessante fazer. Imagina que seja possível tu simplesmente conceder esse desejo, que a pessoa não sofra estando ali em algo que está fazendo ela adoecer. By the way, isso não é possível, prefere um princípio chamado ecologia. Mas, enfim, essa pessoa, se ela não sofresse, ela ia fazer muito mais daquilo que está fazendo mal. Seja um relacionamento abusivo, seja um trabalho exaustivo, seja algo que seja fisicamente perigoso ou psicologicamente tóxico, sem se dar conta. Aquele sofrimento, aquilo que ela está reclamando, é um alerta de algo que não vai bem, que ela precisa dar atenção. É o jeito que o inconsciente sabe de chamar atenção. Sabe aquela pessoa que procrastina? Aí ela procura um mecanismo de organização para ajudar. Em alguns casos é útil, pode ser mesmo. Tem gente que tem uma carência de hábitos adequados, é caótico. Mas, em muitos casos, ela simplesmente passa a procrastinar no processo de organização. E aí ela amplia, ela aumenta a sensação de culpa. Aí ela fica pior do que ela estava antes. Porque o problema dela nunca foi procrastinar. A procrastinação é uma consequência, é um sintoma. O problema dela é assumir que ela tem limites, daqui a pouco ela está se sobrecarregando. O problema dela é definir o que ela quer com aquilo, qual é o propósito maior, se realmente aquilo precisa ser feito, precisa ser feito por ela. O problema dela é com a consequência de atingir aquilo ali. Daqui a pouco ela atinge aquilo ali e tem um problema que ela não gostaria, ou que alguém lá no inconsciente não gostaria. Para te ter uma ideia, certa vez eu atendi uma moça, uma engenheira, que tinha tudo certo para ir para a Alemanha trabalhar. Imagina, crise financeira de 2016. E ela só precisava do visto, ela já estava tudo certo para ser contratada na Alemanha. E ela sabotava, ela perdia documento, ela atrasava, perdia prazo, enfim, era um caos. O problema dela não era a organização. O problema dela era a mãe, que tinha uma idade mais avançada, que os irmãos já tinham ido morar fora, e ela era a única filha, a mais nova, ia deixar a mãe sozinha aqui no Brasil. E aí a mãe ia ficar mal. Mas a gente só descobriu isso após investigar, ela nem se dava conta que tinha isso. E aqui entre nós, esse problema não era nem real. A mãe não tinha tristeza nenhuma, ela tinha orgulho da filha ir morar fora, ela queria que a filha fosse, porque era melhor para o futuro da filha.
E eu sei disso e posso falar isso com tranquilidade, porque um tempo depois a mãe dela me procurou, querendo trabalhar no medo de avião para poder ir visitar a filha, e estava feliz da vida. Então, esse tipo de ignorância é um caminho excelente para a gente se perder nas muitas possibilidades que a vida nos oferece. E aí, como a gente não sabe onde está, não sabe para onde quer ir, né? Tem uma passagem no Alice do País das Maravilhas, né? Que a Alice pergunta para o coelho: qual é o caminho que eu devo seguir? Aí o coelho pergunta: para onde tu quer ir? Ela diz: não sei, tanto faz. Aí o coelho diz: não, então qualquer caminho serve. E aí eu te pergunto, no teu mundo interno, nas tuas guerras interiores, tu aprende com o que acontece ali? Tu identifica os elementos que precisam de atenção? Ou tu busca saídas fáceis? Tu senta e chora, tu põe a culpa no outro, tu vai dormir, tu espera passar. Como é que é a tua postura? No próximo vídeo eu vou te mostrar algumas práticas que podem contribuir para te conhecer mais, melhor internamente e poder orientar a tua vida no sentido que tu gostaria. Um grande abraço e até lá!